Hoje a nossa videoaula vai ser sobre a evolução humana. Temos aqui um cladograma simplificado mostrando as relações filogenéticas dos primatas. Os primatas que são os ancestrais mais antigos da nossa espécie, os seres humanos. Aqui, no grupo dos prosímios, temos os lambriformes e os társios, e no grupo dos antrópodes, que engloba desde os macacos do Novo Mundo até os seres humanos, temos os macacos do Novo Mundo, os macacos do Velho Mundo, os gibões, os orangotangos, os gorilas, os chimpanzés e os seres... Biel? Problemas técnicos. Pronto, agora a gente pode chamar aquilo de representação do ser humano. Enfim, para poder entendermos como é que se deu a evolução humana, vamos ter que voltar só um pouquinho no tempo, até uns 15 bilhões de anos atrás. Vai ser rápido. Não! Seguindo a teoria evolutiva mais aceita atualmente, há 15 bilhões de anos atrás ocorreu o Big Bang. Este foi responsável pelo surgimento do universo e de todos os corpos celestes, inclusive o planeta Terra. Até 6 bilhões de anos atrás, a Terra constituía uma imensa bola de rochas fumegante. E nessa época, a crosta terrestre iniciou um processo de resfriamento, a partir do qual surgiram as primeiras rochas. Nesse período, a Terra mudou muito. Surgiram os oceanos, os mares e também os continentes, que eram unidos formando a Pangeia. No marco de 3,5 bilhões de anos atrás, todas as alterações pelas quais a Terra passou criaram as condições necessárias para o surgimento da atmosfera e, paralelo a isso, das primeiras formas de vida. Esses seres eram unicelulares e surgiram nos mares e oceanos. No decorrer dos milênios, eles se desenvolveram, aumentaram de tamanho e a quantidade de células, cresceram e constituíram várias espécies. E assim surgiu mais um problema: superpopulação nos mares, o que obrigou várias dessas espécies a saírem dos mares em busca de alimento. Surgiram assim, no marco de 3 bilhões de anos atrás, os primeiros animais que respiram. Devido à grande disponibilidade de alimento e à ausência de predadores, esses animais terrestres cresceram muito. E mais tarde, no marco de 250 milhões de anos, vieram a surgir os dinossauros. Essa espécie viveu sobre a Terra por milênios, até que por fim um grande asteroide colidiu com o planeta Terra, com força tão devastadora que extinguiu várias espécies, inclusive a dos dinossauros. O pequeno grupo de animais que conseguiu se adaptar às novas condições criadas pelo impacto foram dos mamíferos, que por comer várias plantas e por ter a capacidade de se aquecer independente da luz solar, conseguiram sobreviver. Com a extinção de todos os predadores, os mamíferos se alastraram por todo o planeta e se desenvolveram, e em cada lugar constituíram uma nova espécie. Avançando um pouco mais na nossa escala evolutiva, há 15 milhões de anos atrás, no continente africano, que diferentemente de como conhecemos hoje constituiu uma grande floresta tropical, surge um mamífero muito bem adaptado a viver em árvores, sem a necessidade de descer para buscar alimentos. São os chamados primatas, cujas características principais eram patas semelhantes às mãos, que eram adaptadas a segurar firmemente todo o peso do corpo para que eles se deslocassem de galhos em galhos, polegar disposto em ângulo de 90 graus com relação aos demais, presença de rabo para auxiliar no equilíbrio, grande mobilidade dos membros anteriores e inferiores com relação ao tronco, que era uma adaptação à escalada para evitar quedas, além de uma alimentação bem diversificada, contendo folhas, frutos, brotos e até mesmo alguns animais pequenos e principalmente que apresentavam um comportamento social com intenso cuidado com a prole. No decorrer dos milênios, surgiu um novo grupo dentro da linhagem dos primatas. Por volta de 10 milhões de anos atrás, surgem os antrópodes, que apresentavam um encéfalo um pouco mais desenvolvido que o dos prosímios e se subdividiam em macacos do Novo Mundo e macacos do Velho Mundo. Neste mesmo período, surge uma cadeia montanhosa que divide a África. A cadeia montanhosa formada no leste impediu que as nuvens carregadas do Oceano Índico chegassem até o interior da África, o que fez com que a floresta tropical no interior do continente transformasse em savana, enquanto no leste a floresta tropical permaneceu a mesma, o que criou um problema para a proliferação dos primatas que viviam no interior do continente. Com a transformação da floresta do interior da África em savana,
As árvores que haviam por lá diminuíram quantitativamente, inviabilizando o deslocamento dos primatas de galhos em galhos e os obrigando a descer ao solo e percorrer longos caminhos em busca de alimento. No entanto, o trajeto, além de exaustivo, era perigoso, pois haviam felinos à espreita que gostavam de carne de primata. E então, dessa forma, a teoria darwiniana da seleção natural entra em cena. Os primatas mais adaptados e mais fortes conseguiam enganar os felinos ou correr o suficiente para não serem alcançados por eles e sobreviveriam, enquanto os mais lentos e não tão espertos viraram alimento para esses felinos. Os primatas que sobreviveram a essa nova condição de vida apresentavam como características evolutivas mãos nos membros anteriores e inferiores, pelos pelo corpo como forma de proteção, bipedalismo facultativo, porque gastava-se menos energia para percorrer os trajetos sobre duas pernas e deixava os membros anteriores livres para carregar mais filhos e outras coisas na mudança de árvore. E ainda apresentavam um esqueleto e musculatura adaptada à escalada. Estes primatas passaram a constituir o grupo dos hominoides, que é formado pelo gibão, os orangotangos, os gorilas, os chimpanzés e os hominídeos, que virão a constituir os seres humanos. Avançando ainda mais na nossa escala evolutiva, por volta de 5,9 milhões de anos, evidências fósseis apontam o surgimento dos primeiros hominídeos, que apresentavam como características principais postura ereta, dentes molares e premolares pequenos e o bipedalismo ainda facultativo. No marco de 3,9 milhões de anos, é identificada a espécie Australopithecus afarensis, em meio a várias outras que existiam. Cada espécie desses primatas que se encontravam espalhados por todo o continente africano tinha suas plantas preferenciais como fonte de alimento. Pouco tempo depois, mais um empecilho à continuidade da evolução da espécie dos hominídeos começava a se apresentar: a chegada das chamadas eras glaciais. De 20 em 20 mil anos, as condições climáticas do planeta Terra mudavam completamente. O gelo tomava conta de grande parte do planeta, os níveis dos oceanos abaixavam consideravelmente e a umidade do ar também. Juntamente a essas alterações, a vegetação da África também mudava. E como cada hominídeo se alimentava basicamente de um tipo de planta, quando esta se extinguia, a condição de vida desse hominídeo sofria muitas alterações até chegar a um ponto que ele simplesmente não aguentava mais tantas transformações e também se extinguia. No entanto, a chegada da era glacial não significou o fim da linhagem dos hominídeos. Isso porque uma única espécie desses hominídeos sobreviveu às bruscas mudanças climáticas que ocorreram no planeta e das transformações na vegetação da África. Isso devido à alimentação diversificada que incluía plantas, carne fresca e até carniça em seu cardápio. O Homo habilis conseguiu se adaptar às novas condições de vida que o planeta oferecia, apresentando como novidades evolutivas o cérebro maior, o bipedalismo preferencial, habilidades na confecção e uso de ferramentas, desenvolvimento da fala rudimentar e constituiu também o primeiro hominídeo a suar. O suor constitui uma grande vantagem evolutiva porque possibilita o corpo ficar com sua temperatura em equilíbrio por mais tempo. E assim é muito importante como estratégia de sobrevivência. Com a inclusão da carne no cardápio, novas proteínas levaram o Homo habilis lentamente a se desenvolver em uma nova espécie, o Homo erectus, que passou a apresentar como características principais, além das herdadas de seu ancestral Homo habilis, esqueleto ainda robusto, confeccionava ferramentas, agora facas, e descobriu que gordura animal era um ótimo combustível para o fogo. Homo erectus constitui o hominídeo que mais viveu na Terra e foi o primeiro hominídeo a se organizar em bandos e grupos e se deslocar por todo o território do planeta. O Homo erectus constituiu a primeira espécie dos hominídeos a deixar o continente africano em bandos e ir povoar outros recantos do planeta. A população desses hominídeos se dividiu em duas levas. A primeira delas ficou e se alastrou por todo o território africano, e daqui a pouco retornaremos a falar dela, e a segunda leva foi em direção à Europa. O grupo de Homo erectus, que chegou para povoar a Europa, originou uma nova espécie, o Homo neanderthalis. E as características
gélidas climáticas da Europa nessa época promoveram mudanças significativas no corpo dessa espécie. Principalmente, eles passaram a apresentar proporção corporal compacta, com membros inferiores curtos, o que facilitava a retenção de calor. Passaram a viver em grupos e habitar cavernas para se proteger do frio e afugentar animais ferozes. Constituíram os primeiros hominídeos a enterrar seus mortos e realizar rituais, e eram nômades. A extinção destes ocorreu por volta de 28 mil anos atrás, e as causas desse evento ainda não são muito claras para os estudiosos da área. A população de Homo erectus, que permaneceu no continente africano, sofreu com drásticas mudanças climáticas que quase levaram a espécie à extinção. Os períodos de seca promoveram pouca disponibilidade de alimentos e o quase desaparecimento da espécie. Os mais fortes e resistentes sobreviveram e passaram a habitar cavernas no litoral e se alimentar de animais marinhos, e passaram a constituir, por volta de 150 mil anos atrás, uma nova espécie, o Homo sapiens sapiens, que apresentaram como característica evolutiva principal o aumento da capacidade inventiva, investigativa e da criatividade e o desenvolvimento da linguagem, organização social e da cultura. Após tamanha conquista evolutiva, a espécie dos Homo sapiens começou a expandir e migrar para outros territórios. Primeiramente foram para a Europa, depois para a Ásia, da Ásia seguiram para o Alasca e do Alasca se ramificaram para as Américas. E parte da população também cruzou o oceano e chegou até a Austrália. E em cada respectivo lugar formaram-se as sociedades